Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou diretora operacional da Visa Immigration e consultora regulamentada do governo canadense. Hoje a gente vai falar sobre os 5 benefícios de se tornar um cidadão canadense e como você faz para aplicar para Canadian Citizenship. Tanto aqueles que nasceram no Canadá, como aqueles que foram naturalizados, compartilham igualmente de todos os direitos e obrigações de ser um cidadão canadense. Existem inúmeras vantagens de se tornar um cidadão canadense, e muitos desses benefícios não estão disponíveis para residentes permanentes no Canadá. Então agora vamos falar das 5 principais razões do porquê você deve se tornar um cidadão canadense. O primeiro benefício de aplicar para a cidadania canadense é a possibilidade de você ter o passaporte canadense. O passaporte canadense te dá acesso a 183 países, tanto para você ou não precisar do visto, ou para ter acesso à aplicação do visto imediatamente no momento da entrada, sem ter que aplicar antes da sua viagem. Isso faz com que o passaporte canadense seja o 9º passaporte mais poderoso de todo o mundo. Benefício número 2. A possibilidade de viver em qualquer lugar no Canadá ou em qualquer lugar do mundo sem o risco de perder o seu status no Canadá. Se você é apenas um residente permanente, por exemplo, você precisa morar no Canadá por pelo menos 2 anos ou 730 dias, num período de 5 anos, para que você possa renovar o seu status de residente permanente. E se você permanecer fora do Canadá por um período prolongado, você pode perder o seu status de residente permanente. Mas isso não acontece se você é um cidadão canadense. E aí, neste ponto, eu só gostaria de adicionar que muita gente, quando aplica para a imigração para o Canadá, fica muito preocupado dessa ser uma decisão para sempre. Quando você aplica para a cidadania canadense, uma vez que é cidadão canadense, você pode decidir sair do Canadá e ir morar em qualquer outro lugar no mundo, ou até mesmo voltar para o Brasil, e saber que quando você decidir voltar para o Canadá, seja para se aposentar, seja para recomeçar a sua vida, em qualquer momento você sempre poderá voltar. Então, sem sombra de dúvidas, essa é uma oportunidade que dá a segurança de que você possa ter a liberdade de morar aonde quiser, sem perder o investimento que foi feito uma vez que você veio para o Canadá e aplicou para a residência permanente. Benefício número 3. A possibilidade de votar e a possibilidade de se tornar um político aqui no Canadá. Se você decidiu fazer o Canadá a sua casa, é natural que você queira participar mais ativamente da política e ajudar o país a eleger, por exemplo, o próximo primeiro-ministro ou, por exemplo, o próximo prefeito da sua cidade. O benefício de votar é exclusivo para cidadãos canadenses e residentes permanentes não podem votar. Benefício número 4. A possibilidade de você qualificar para qualquer trabalho, incluindo posições nos mais altos níveis hierárquicos do governo canadense. Como vocês sabem, trabalhar para o governo é sempre um benefício, porque isso te dá estabilidade profissional. Aqui no Canadá, você pode trabalhar para o governo mesmo sendo um residente permanente, porém algumas posições que vão requerer um nível maior de screening ou security podem exigir que você seja um cidadão canadense para que você possa aplicar para aquela vaga. Quinto benefício, e na minha opinião, um dos mais importantes: filhos. Se você é um residente permanente, residente temporário ou cidadão canadense e tem um filho aqui no Canadá, o seu filho terá acesso à cidadania canadense por nascimento. No entanto, se você é cidadão canadense e tem um filho fora do Canadá, o seu filho só vai ter o direito à cidadania canadense se você já for um cidadão canadense, mesmo morando outside Canada. Agora que você já está convencido dos benefícios de se tornar um cidadão canadense, vamos falar um pouquinho de quem é elegível para aplicar. Você é elegível se você é um residente permanente e se você está morando no Canadá como residente permanente pelos últimos 3 anos. Lembrando que se você chegou no Canadá através de uma residência temporária, como por exemplo com visto de estudos ou visto de trabalho, você pode contar até 1 ano desse período para a sua residência necessária para aplicar para a cidadania canadense. Cada dia que você passou aqui como residente temporário vai contar como meio dia para este 1 ano de residência exigido para a cidadania canadense. Por exemplo, se você teve um visto temporário por 2 anos aqui no Canadá, esse período de 2 anos vai contar como 1 ano para a residência para você aplicar para a cidadania canadense. Então, por exemplo, se você já estava aqui no Canadá por 2 anos, e aí você recebeu a sua residência permanente,
você só vai precisar de 2 anos como residente permanente para poder aplicar para a cidadania. Porque aqueles 2 anos no qual você estava aqui no Canadá como residente temporário vão contar 1 ano para a sua residência necessária para aplicar para a cidadania canadense. Também como parte da sua elegibilidade, você precisa ter declarado os impostos, se você precisa, de acordo com o seu status atual no Canadá, ter o exame de proficiência do inglês ou francês e passar no teste da cidadania canadense. Aplicar para a cidadania canadense é um forte indicador que você se integrou com muito sucesso como um imigrante aqui no Canadá. Em alguns casos, você já pode ser um cidadão canadense, então ao invés de aplicar para a cidadania, você só precisa aplicar para a comprovação de que você é um cidadão canadense. Esse pode ser o seu caso se, primeiro, um dos seus pais é um canadense nascido aqui no Canadá, ou um dos seus pais foi naturalizado como um cidadão canadense antes do seu nascimento. E como aplicar para a cidadania? A primeira coisa a fazer é confirmar a sua elegibilidade para aplicar. E para isso, o nosso time de especialistas pode te ajudar. Então contate a Evisa agora mesmo, agende a sua consulta, pode ser uma consulta de 20 minutinhos e a gente vai poder validar a sua elegibilidade e também esclarecer todas as suas dúvidas. Uma vez confirmada a sua elegibilidade, a gente vai fazer toda a preparação do seu application package e dar sequência na sua aplicação. O processo de aplicação basicamente consiste em 3 etapas: fazer o processo de aplicação, passar no teste de cidadania e participar da cerimônia de juramento, no qual você se declara um cidadão canadense. Para o teste de cidadania, você precisa estudar sobre a história do Canadá. O teste consiste em 20 questões e você precisa acertar pelo menos 15, ou seja, 75% do teste para passar. Você vai ter 30 minutos para responder as 20 questões do teste. E se você passar no teste, você vai ser convidado a participar da cerimônia de juramento como um cidadão canadense. Essa cerimônia é lindíssima, com certeza uma experiência incrível para você e para sua família. O nosso time de especialistas pode te ajudar não só a confirmar a sua elegibilidade, mas com todo o paperwork que é necessário para a sua aplicação. Então entre em contato conosco para dar esse próximo passo na sua vida e aplicar para a cidadania canadense. Um beijo, até a próxima!